Boa tarde a todos. Estamos com 5 ou 10 minutinhos de atraso, que eu peço desculpa, que vim direta. Estamos aqui para fazer audição a requerimento do CDS-PP, para ouvir a Ana Isabel Valente, que neste momento preside a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. E, portanto, eu iria, antes de começar a audição, só dar nota de que entrou um requerimento do Chega para... Não tem a ver, é uma espécie de um enxerto que eu vou meter aqui, mas só para dar a justificação que não vou acrescentar à ordem de trabalhos da manhã, porque tinha ficado combinado na nossa reunião de mesa e coordenadores que viesse o que viesse, nós não acrescentaríamos aquela ordem, uma vez que quisemos antecipar meia hora a vinda da Ministra para ouvir os 5 requerimentos ou 4 requerimentos que estão em causa. Portanto, entrou, eu vou distribuir já pelos grupos parlamentares, mas só explicar que não vai ser integrado na ordem da manhã, cumprindo, aliás, o acordo que foi feito na reunião de mesa e coordenadores. Só para dar esta nota. Como sabem, a grelha, penso que a Ana Isabel cumprimento-a desde já, agradeço a disponibilidade de vir aqui, é sempre um gosto recebê-la, quer como agora nesta qualidade, quer como na qualidade de amiga, que também é importante na nossa vida não esquecer e fazer nota disso. Bem-vinda, Isabel. Primeiro, o requerente vai apresentar o requerimento em 8 minutos, depois tem 8 minutos para uma intervenção inicial, para o que entender, depois serão os grupos parlamentares a colocar as questões e, no fim, tem 15 minutos para responder. Pronto, dou a palavra ao Sr. Deputado, é melhor por causa da gravação, ao Sr. Deputado João Almeida para fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e agradecer o facto de estar aqui connosco em resposta a este requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Com certeza que já conhece, o requerimento é público. Queria, obviamente, dizer que o facto de termos feito este requerimento por uma questão específica daquilo que é a tutela sobre as crianças e jovens em risco e sobre o papel que a Comissão Nacional tem, isto não esgota, obviamente, a nossa preocupação uma vez que a grelha até é generosa nesta intervenção inicial, se obviamente nos quiser dar informação atualizada ou algum ponto que pareça relevante, queria deixar esta nota inicial, porque obviamente para quem está a ver e ouvir, saber que o Parlamento não se preocupa só com a questão específica que hoje aqui vamos abordar, mas que isto tem um enquadramento. E a questão específica que vamos abordar, indo diretamente ao assunto, tem a ver com, no quadro da Lei 147/99, a forma como funcionam os procedimentos relativos a denúncias de situações de eventuais maus-tratos, riscos associados a crianças e jovens. E com uma especificidade desses procedimentos que tem a ver com as denúncias anónimas. É uma das possibilidades, é uma possibilidade imprescindível, obviamente que, por vezes, o facto de estarmos a falar de crianças e jovens em risco, de estarmos a falar de situações que muitas vezes acontecem dentro do universo familiar, é difícil a quem pode denunciar essas situações fazê-lo de outra forma que não seja sob a forma anónima, e, portanto, que fique claro também, não estamos a pôr isso em causa, mas obviamente que nos preocupa não só a evolução em termos de números, como algumas situações concretas que chegaram ao nosso conhecimento. Contextualizando a questão em termos de números, dos dados que temos, houve logo entre 2020 e 2021 um salto muito significativo. Em 2020 foram registadas 2.905 denúncias anónimas, logo no ano seguinte foram 4.012. E em 2023, 5.571 denúncias anónimas, ou seja, num espaço relativamente curto de 3 anos, houve uma duplicação destas denúncias anónimas. E, portanto, a primeira pergunta que faz sentido fazer é se há algum fator justificativo identificado para que tenha aumentado tão significativamente o número de denúncias anónimas. Depois, a questão do tratamento destas denúncias anónimas. Só para contextualizar também, estas denúncias anónimas só obrigam a que a pessoa descreva a situação, obviamente que identifica os seus dados, mas esses dados nunca são conhecidos pelos visados
e, portanto, os visados lidam sempre com algo que não sabem de onde vem. Indo novamente aos dados do relatório de atividade de 2023, sabemos que foram instaurados 51.764 processos e que desses apenas 6.927, 13,4%, foram arquivados liminarmente. O que quer dizer que, relativamente a todos os outros, foi feita pelo menos uma primeira fase de procedimento. E o que é esta primeira fase do procedimento? É uma notificação dos pais e da criança ou jovem visados, é uma primeira audição desses pais e dessas crianças e jovens, e daí pode resultar imediatamente um procedimento que envolva a ida à escola da criança, se a frequentar, visitas não programadas ao lar ou à casa, ao lar, não, pode fazer confusão aqui, à casa de família e, portanto, um procedimento que, quer queiramos, quer não, é invasivo e que as famílias só podem evitar este procedimento invasivo de duas formas. A primeira é haver um arquivamento liminar, que, como vimos, acontece em muito poucos casos, ou então podem-se recusar a que esta fase de procedimento decorra, só que a consequência é que o processo passa para o Ministério Público e, portanto, passa a ser o Ministério Público a ter a tutela do mesmo. Onde é que entra aqui a nossa preocupação? Chegaram ao nosso conhecimento várias situações deste tipo de denúncias que tinham outros fundamentos que não os factos efetivamente denunciados. Muitas vezes resultam até de questões de destruturação de famílias, de ex-companheiros ou companheiras que, fruto do desentendimento, acabam por denunciar a outra parte relativamente à atuação que ela possa ter com estes menores. E, obviamente, que nós estamos a falar de procedimentos que são procedimentos complexos. O Estado entrar dentro de uma família, para se pronunciar sobre a forma como a família funciona, como os pais ou quem tem o poder paternal lida com os filhos, e os próprios filhos serem inquiridos em idades que sabemos que isso não é simples, e aliás há formas mesmo nos próprios tribunais de lidar com a audição de crianças e de jovens exatamente pela dificuldade que é entrar nessa esfera, nestas idades. Preocupa-nos esta situação e preocupa-nos que este instrumento da denúncia anónima possa ser utilizado de forma perversa de duas maneiras, para fins que não são aqueles para os quais a lei existe e permite este mecanismo, e depois para uma consequência que nos preocupa muito também no funcionamento das CPCJs, que é o facto de terem aumentado todas estas denúncias, e vemos também no relatório anual, não fez com que aumentassem os recursos à disposição das CPCJs. Ou seja, as CPCJs têm os mesmos recursos para analisar um número de processos muito superior àquele que tinham ainda há 3 anos. E, portanto, o que eu pergunto, outra pergunta que faço, para além daquelas que já fiz até aqui, é a seguinte: se o indeferimento liminar que permitiria excluir este tipo de, vou-lhe chamar, denúncias caluniosas, está prejudicado pelo facto de também não haver um reforço dos meios humanos e, portanto, as CPCJs não terem mecanismo de imediatamente distinguirem aquilo que são processos que podem efetivamente ter factos que justifiquem continuar, daqueles que facilmente se veria que são denúncias caluniosas. Nós temos, inclusivamente, houve vários jornais que, entretanto, investigaram esta situação porque lhes terem chegado as mesmas situações que nos chegaram a nós, e há a referência de esta situação e até o caso de um psicólogo do Instituto de Segurança Social do Núcleo de Aveiro, que diz que o facto de poderem haver, vou citar, a questão das comunicações falsas, como esta, justificam que nesta ou em qualquer outra matéria deve ser tratada com todo o rigor. E, portanto, é isso. Como é que são tratadas estas questões? Porque no relatório não aparecem. Nós não sabemos das denúncias anónimas quantas é que se confirmaram como casos verdadeiros, quantas é que não se confirmaram. Está quase a terminar, vou terminar, Sra. Presidente. E, portanto, eu escusar-me-ia para já de falar de caso concreto que penso que
a Sra. Presidente sabe também de um que referimos aqui. As perguntas são estas. Como é que se faz a triagem? Como é que garantimos que este instrumento não é mal usado? Como é que não garantimos que não há meios que estão a ser utilizados para estes casos e a prejudicar outros? E como é que garantimos também que não há uma intromissão do Estado em famílias que, obviamente, não têm nenhuma razão para que o Estado se intrometa no seu dia-a-dia? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Presidente para, então, fazer a sua intervenção inicial. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para a cumprimentar também, como Presidente e como amiga. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Eu segui atentamente a intervenção do Sr. Deputado do CDS-PP, que também cumprimento, e permita-me esclarecer o percurso das comunicações recebidas, sejam anónimas ou não. Portanto, eu queria fazer aqui primeiro um enquadramento de como são recebidas e tratadas todas as comunicações. As comunicações ou sinalizações de situações de perigo que envolvem crianças chegam à CPCJ por variedíssimos canais, porque eu também reparei, porque tive acesso naturalmente ao requerimento que o CDS-PP aqui apresentou para esta comissão, para esta audição, e que diz que a Comissão Nacional recebe as comunicações, mas não é totalmente verdade. Algumas delas são dirigidas à Comissão Nacional, que as remete para as CPCJs territorialmente competentes. E mesmo as situações comunicadas através do formulário, porque, como sabem, existe um formulário no site para estar disponível, não passam sequer pela comunicação nacional, porque são tratadas automaticamente por um processo, vai por um processo automático para as CPCJs competentes. Não há qualquer diferença de recepção ou de tratamento entre as comunicações identificadas ou as comunicações anónimas. A não ser no processo, quando o processo de promoção começa, é posta a origem da comunicação, que pode ser de uma entidade da primeira linha ou pode ser de um qualquer particular, e nessa é dita se é identificado ou se é anónima. É verdade que, como é aqui dito, que as comunicações anónimas comunicadas e remetidas às CPCJs aumentaram, de facto, nos últimos anos. Mas aumentaram nos últimos anos, mas não apenas... Todas as CPCJs recebem as comunicações anónimas por vários canais. Por e-mail, por missivas deixadas na CPCJ, pelo formulário, diretamente, sequer sem passar pela Comissão Nacional. Portanto, as que nós recebemos na Comissão Nacional não aumentaram face ao que vinha sendo normal. Tal como acontece com as comunicações identificadas. Permitam-me então que indique os números que nos estão disponíveis até 2024. Eu pedi desde 2019, trago-os aqui desde 2019, também para apanhar um período pré-pandemia. E depois o período de pandemia, que realmente... Esta matéria, todas estas matérias que são realmente muito sensíveis e que também dizem também muito respeito também até às nossas emoções e à maneira como nos comportamos também como pessoas, a pandemia teve um profundo efeito também nesta matéria. Até porque as pessoas estavam em casa, as crianças não iam à escola durante os períodos em que estiveram na pandemia, e isto também influenciou naturalmente toda a consciencialização também social relativamente a esta questão. Portanto, em 2019 foram comunicadas anonimamente 2.750 situações de perigo, em 2020, 2.905, em 2021, 4.012, em 2022, 4.770, em 2023, 5.573 e em 2024, 6.072. De facto, há aqui um aumento, percentualmente, um aumento significativo, sobretudo entre o ano 2020 e 2021, e aí estávamos em período de pandemia, portanto não sabemos se o podemos assacar esta diferença ou este aumento
realmente às questões da pandemia e toda a situação social que se desenvolveu durante a pandemia, mas cifrou-se num crescimento de 27,6%, tanto que depois o crescimento dos anos seguintes diminuiu para um crescimento de 15,9% em 2022, 14,4% em 2023 e agora 8,2% em 2022. Já muito próximo, do 2020, do aumento entre 2019 e 2020. Mas se considerarmos a percentagem das comunicações anónimas no total das comunicações, vemos que... é que se considerarmos os números relativos ao total das comunicações, houve nos mesmos anos um total de 43.242 em 2019, 39.659 em 2020, 43.075 em 2021, 49.564 em 2022, 54.748 em 2023 e 57.355 em 2024. Portanto, o que reparamos é que a percentagem das comunicações anónimas, comparando com o total das comunicações, anda à volta dos 10%. O tratamento que é dado às comunicações anónimas é o mesmo dado às comunicações identificadas, venham de pessoas singulares ou primeira linha, de onde venham. Quando é recebida uma comunicação, seja anónima ou identificada, é imediatamente aberto um processo de promoção e proteção e verificam se os requisitos legitimam a intervenção que estão previstos no artigo 97 da Lei 147/99. Verifica-se a identidade da criança ou do jovem, se a área de residência corresponde à área de competência da CPCJ e a competência material, ou seja, se trata ou não de uma situação de perigo. Não se verificando os pressupostos de intervenção cumulativos, o processo é arquivado liminarmente. Se não for uma criança, se a situação que é descrita não tem nenhuma situação de perigo ali enquadrada, ou se a CPCJ não é competente territorialmente. Portanto, foram arquivados liminarmente em 2019 4.734 processos, 3.298 em 2020, 5.070 em 2021, 5.125 em 2022 e 6.583 em 2023. Portanto, tem havido um arquivamento também dentro dessa base dos 10%. Nesta fase da realização, podem, de facto, ser realizadas diligências sumárias para confirmar os pressupostos. E é aqui que reside a diferença entre as identificadas e as anónimas, porque o que a lei nos diz que, enquanto diligências sumárias, pode-se ir junto do comunicante, identificar, confirmar ou esclarecer. No caso do comunicante anónimo, tal verificação é de facto impossível, porque não sabemos de facto quem é que comunicou ou quem é que sinalizou. O passo seguinte é realmente contactar os pais ou representantes legais e a criança ou o jovem, informando-os da situação comunicada e ouvindo-os. E esta diligência pode resultar também no arquivamento do processo ou no seu seguimento. Este processo, ao contrário do processo judicial, é um processo consensual e voluntário. É esta a beleza, talvez, deste sistema, desta dualidade do sistema que retira dos tribunais todo aquele peso, podendo as CPCJs tratar de uma forma consensual e voluntária muitos processos e aplicar medidas ou não aplicar medidas, ou verificar, acompanhar, monitorizar, de uma forma voluntária. Eu quero dizer que a qualquer momento os pais ou a criança com mais de 12, ou jovem com mais de 12 anos, podem retirar o consentimento, mesmo que o tenham dado na fase inicial. Entretanto, o processo, se for dado consentimento, o processo segue, é nomeado um gestor do processo que propõe uma medida e essa medida é proposta e deliberada pela CPCJ na sua modalidade restrita. Se não for dado o consentimento, segue para o Ministério Público. Eu acho que é importante esclarecer aqui que o processo de promoção e proteção não é um processo contra os pais, é um processo a favor da criança. E, por isso, qualquer situação de perigo que seja realmente comunicada, seja de forma anónima ou seja de forma identificada, se ela tiver as características, por exemplo, de dizer está uma criança a pedir na rua, isto é uma situação de perigo.
E mesmo que seja uma situação com uma sinalização não identificada, naturalmente que se tem de seguir este procedimento e tem de se procurar quem são os pais e tem de se entrar nesta esfera, porque este processo é um processo a favor da criança. Não há aqui nenhum processo contra os pais, isto não é um processo judicial, isto não é um processo de crime, é um processo administrativo, desjudicializado e a favor da criança. E a função destes processos é realmente proteger a criança e os jovens, e sempre norteados pelo que chamamos o superior interesse da criança. E é também esse superior interesse da criança que motiva os trabalhos das CPCJs, da Comissão Nacional e também, em primeira linha, das entidades com competência em matéria de infância e juventude. A proteção das crianças tem de envolver todos nós, tem de envolver a comunidade. Há aquele ditado africano que diz para tratar de uma criança é preciso uma aldeia. Estou quase no fim. Não, já ultrapassou, terá que terminar. Então, mas relativamente, se me permite, Sra. Presidente, só para falar na questão de como é que é tratado... Mas, se calhar terá que falar depois no fim, porque já ultrapassou quase 2 minutos do tempo que estava estipulado. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra ao Partido Social Democrata e então para as questões que entender pertinentes, a Sra. Deputada Paula Margarida tem a palavra. Sra. Presidente, muito obrigada. Antes do mais, apresentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD os mais respeitosos cumprimentos à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças. A requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, temos assim o prazer de estar perante a Sra. Presidente, que exerce tão nobres funções e para as quais desejamos as maiores felicidades. Porque, efetivamente, nós estamos aqui a acautelar, permitam-me, não o superior interesse, mas o melhor interesse das crianças, porque esse, de facto, é o objeto da nossa atuação nestas lides de direitos, crianças e jovens. E nessa matéria, relativamente aqui ao requerimento do CDS-PP, dizer o seguinte, que de facto situações anómalas existem em todas as circunstâncias da vida, ninguém é perfeito, cada um de nós não é perfeito, mas a salvaguarda deste melhor interesse da criança faz com que seja essencial e determinante termos aqui uma tramitação de denúncias anónimas. Porquê? Porque é no seio das famílias, é no seio dos mais próximos que muitas vezes as nossas crianças e jovens são efetivamente submetidas a situações de perigo. Falamos da violência doméstica, falamos também do abuso sexual de menores. E como a Sra. Presidente disse, e bem, efetivamente, as comissões atuam na desjudicialização, efetivamente vão fazer as suas averiguações, mas não está aqui ninguém contra os progenitores. Estamos pela salvaguarda deste melhor interesse das crianças. E quantas vezes denúncias anónimas são arquivadas, não é pelo facto de as crianças não estarem em perigo, é pelo facto de não se conseguir fazer prova, que é muito, muito difícil em várias situações de abuso e de violência. Volto a repetir, de qualquer das maneiras, a prova é essencial, portanto, as denúncias são, de facto, um meio extraordinário para chegar a situações de salvaguarda do melhor interesse das crianças e, nessa medida, acompanhamos parte da preocupação do Grupo Parlamentar do CDS-PP, mas lá está, o nosso foco é o melhor interesse das crianças e, portanto, estas denúncias são verdadeiramente muito importantes, ainda que anónimas. Sra. Presidente, agora, e por também não posso alongar muito mais, só perguntar-lhe se o procedimento que acabou de explicar... Pois, tenho 5 minutos. Estava aqui a ver 2. Que o procedimento que acabou de... É verdade, vê-se mal. Que o procedimento que acabou de explicar aqui a todos os grupos parlamentares, se de facto é um procedimento na tramitação das denúncias anónimas que é uniforme a todas as comissões de proteção das crianças e jovens, ou se não existe de uma forma uniforme e deveria existir. Entendemos que essa uniformização é, de facto, o ideal, mas ainda assim devem-se respeitar as idiosincrasias de cada comissão, porque, efetivamente, elas estão em determinadas áreas territoriais que têm as suas especificidades, até a nível de ligação na comunidade. E, portanto, perguntamos se existe essa uniformidade e se a uniformidade poderá ou não colocar em causa a idiosincrasia de cada CPCJ no todo nacional.
Só referir aqui, e a título e em jeito de conclusão, e relativamente ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, que sim, conhecemos muitas situações em que, de facto, houve denúncias caluniosas e em que, em guerras de regulação das responsabilidades parentais, efetivamente, houve pais, progenitores que ficaram afastados daquela criança, mas são casos verdadeiramente excepcionais e aqui, volto a referir, são casos verdadeiramente, não vamos por percepções, vamos efetivamente por dados concretos e que a Sra. Presidente da Comissão Nacional ainda há pouco acabou de referir. E, portanto, vamos pelo que nos foca, que é a salvaguarda do melhor interesse da criança. Sr. Deputado João Almeida, estamos a falar de uma realidade que, efetivamente, há aqui a deputada que está a falar consigo conhece verdadeiramente do melhor ao pior caso. E posso lhe dizer que não é percepção, é a realidade que aqui já foi vertida em números pela Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Promoção das Crianças. Portanto, é muito importante que as denúncias continuem a ser anónimas para salvaguarda de um bem maior e, efetivamente, a uniformidade é importante, mas respeitando as idiosincrasias de cada Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada do Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Neto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Promoção das Crianças e Proteção de Crianças e Jovens, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, de facto, dizer que da parte do Partido Socialista, também da nossa parte é entendimento, mas creio que também o CDS, o Sr. Deputado João Almeida disse, que as denúncias anónimas têm de continuar a existir, têm de continuar a ter o mesmo tratamento como têm tido até agora, porque, de facto, era impensável que mesmo que haja um elevado número de denúncias anónimas, nem que se salve uma criança já valeu a pena. E, portanto, nesse sentido, eu creio que estamos todos de acordo com a necessidade de serem averiguadas, de serem feitas averiguações relativamente a essa matéria. Mas como o Sr. Deputado João Almeida também disse, e eu permito-me utilizar a expressão que utilizou também no sentido de o tempo é generoso e de colocar outras questões, e por estamos a falar destas crianças, eu aproveitaria para perguntar à Sra. Presidente se já tomou conhecimento, se já leu o relatório da Comissão, do primeiro, segundo e relatório final da Comissão para Análise Integrada de Delinquência Juvenil e Criminalidade Violenta, porque há lá recomendações que são fundamentais para esta matéria que estamos a falar. Porque 2/3 das crianças que são institucionalizadas foram vítimas de abandono, maus tratos ou negligência, ou seja, num período em que estiveram precisamente sem a referência do perigo em que corriam. E, portanto, nós temos de olhar para estas realidades, saber exatamente, e a própria Comissão também o refere, da necessidade de antecipação da análise do risco. E quando a senhora deputada aqui falou também da questão das idiosincrasias de cada região, nós também temos que perceber nessa análise, e a Sra. Presidente falou no contacto com os pais, mas a recolha de análise relativamente à escola segura, toda a informação possível é, obviamente, em nosso entender, um elemento fundamental para que se analise a questão. E se me permite, esta questão que nós estamos aqui a falar é de particular importância, porque nós temos os dados também, os estudos já realizados relativamente ao efeito da Covid na saúde mental e, em particular, nas crianças e nas populações mais vulneráveis, precisamente aquelas que normalmente apresentam sintomas de estruturação, de disfuncionalidades, em que requer particular atenção por parte das entidades, tendo sempre em atenção, como aqui também foi referido, o superior interesse da criança. Porque nós temos de entender que os pais não são donos dos filhos. O Estado reconhece-lhes a responsabilidade parental o Estado reconhece. O Estado reconhece... O Estado tem que evitar esse tipo de... Os pais não são donos dos filhos. Os pais não são donos dos filhos, não fazem... Pois não, claro que não. Está bem, mas regula e intervém. O deputado gosta muito de fazer... Eu agradecia-lhe que se moderasse um bocadinho, que pronto, não há necessidade, depois esclarecerá. Não deixou chegar sequer até ao fim para perceber se era exatamente aquilo que a Sra. Deputada ia dizer. Tenho que ter um bocadinho mais de calma, também, Sra. Deputada. O Estado não é dono dos filhos. O Estado, peço desculpa. Os pais não são donos dos filhos, tanto que o Estado intervém quando o superior ou o melhor interesse da criança está em causa.
é reconhecida a responsabilidade parental por entender que são aquelas pessoas que estão melhor qualificadas pela natureza dos laços de parentesco, de criar, de educar e de garantir um bom desenvolvimento daquela criança. Quando tal não acontece, o Estado tem de intervir. E é essa a função também da Comissão. Portanto, a minha questão é: que recomendações é que, da parte da Sra. Presidente, do vasto conjunto de recomendações que foi feito pela Comissão para a Análise Integrada à Delinquência Juvenil e Criminalidade Violenta, entende que devem ser de imediato tomadas ou já estão em curso, porque o relatório já é de outubro do ano passado, aliás, janeiro deste ano, e, acima de tudo, também olhar para as situações, como, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, o tempo ainda me permite, ainda que muitos... por exemplo, situações que ficaram referenciadas também nessa comissão, daquilo que se passa nos estádios de futebol, com os nossos paizinhos e mãezinhas a tirarem-se para o relevado, porque o árbitro não sinalizou uma falta ou não sinalizou uma falta, e dizem asneiras, insultam à frente dos filhos, com a polícia ao lado, e como o árbitro não se queixa, as crianças crescem a pensar que é normal insultar o árbitro ou bater no árbitro quando o comportamento não é aquele que o pai entende ou a mãezinha entende deve ser adequado. E essas crianças também têm de ser sinalizadas, essas crianças podem estar bem agasalhadas, bem alimentadas, mas não estão a ser educadas para o direito. Estas crianças que crescem a aprender a insultar, a agredir, quando há situações que lhes são contrárias, estas situações são situações que merecem ser averiguadas para saber se, de facto, estas crianças amanhã não são aquelas que estão nos claques depois a fazer os distúrbios que nós todos conhecemos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, se percebi, vai dividir o tempo. É só para nós organizarmos aqui a contagem com o Sr. Deputado Armando Grave. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, bem como a Sra. Presidente da Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, doutora Ana Isabel. Agradeço desde já a sua presença e disponibilidade hoje aqui, visto ser um tema de enorme importância e também pertinência quando assistimos ao número e ao volume de queixas anónimas que a Comissão tem recebido nos últimos anos. Este aumento de denúncias anónimas tem aumentado sem qualquer motivo que o justifique, e também sabemos que, infelizmente, estas servem muitas vezes como um meio fácil de retaliação de situações da vida pessoal dos visados, e que a maioria das vezes a maioria das verdadeiras situações de risco não são identificadas desta forma, como também aqui já foi dito. Doutora Ana Isabel, naturalmente associamos-nos a todas as questões colocadas pelo partido requerente desta audição, mas também é importante apurar como está a CPCJ a dar resposta e a trabalhar nestas denúncias, e isto porque, como sabe, perante estas situações, os pareceres dados pelas CPCJs têm um enorme peso nas decisões que vão ser tomadas. E, honestamente, quando olhamos para o histórico de intervenções por parte da CPCJ, parece-nos que a CPCJ tem dois pesos e duas medidas, e tanto peca por excesso como por defeito. Peca por excesso quando vemos crianças a ser retiradas dos seus pais, do seu seio familiar, de forma abusiva. Perante questões de pobreza, por exemplo, o que vemos é um facilitismo excessivo de retirada das crianças aos pais, quando as respostas que estas famílias precisam verdadeiramente por parte do Estado é o apoio às necessidades que estão a enfrentar. Por outro lado, por exemplo, em casos de situações de toxicodependência, em vez de se dar, mais uma vez, o apoio necessário à família, tiramos aquele que será o seu maior e, às vezes, a única razão que dará força a estes pais para lutarem e para se restabelecerem. E, portanto, é preciso perceber porque é que não estamos, antes de mais, a promover os meios necessários para emancipar as famílias, mas sim, e em vez disso, investimos na ingerência. Como sabe, há uns anos foi criado o movimento Órfãos de Pais Vivos, que juntava um grande número de pais, o que por si só é já significativo, que tinham perdido os seus filhos de forma completamente injusta e arbitrária, uma vez que os seus filhos tinham sido retirados fruto de decisões que tinham sido tomadas tendo por base unicamente relatórios de técnicos, psicólogos ou outras entidades de suporte aos tribunais e, portanto, decisões que não procuravam provas além da opinião dos técnicos. Conhecemos também histórias, como a história da Vanessa, que ficou muito conhecida, uma vez que passou em vários órgãos de comunicação social, que tinha sido uma jovem institucionalizada e que anos mais tarde foi mãe e o seu bebê foi retirado por isso mesmo, porque foi uma jovem institucionalizada
institucionalizada porque cresceu em instituições e, portanto, afirmaram que, por esse motivo, não teria capacidades para educar aquela criança. Ora, é importante dizer que a Vanessa, por exemplo, tinha um emprego, tinha uma casa e, acima de tudo, e mais importante, tinha vontade de cuidar daquela criança. E, portanto, doutora Ana Isabel, quando as crianças são institucionalizadas, também sabe que é atribuído um valor à IPSS por cabeça, por cada criança. E como certamente está a par, há grande desconfiança e, em certos casos, alguma certeza de que muitas vezes estas institucionalizações têm por trás o fio último de financiamento das IPSS, por um lado, e a manutenção dos salários dos técnicos, por outros. Ora, esta instrumentalização das crianças é gravíssima, não há nada melhor que para uma criança do que viver e crescer com um pai e com uma mãe que a amam, tal como não há nada mais violento para uma criança do que nunca experimentar o colo e os braços de um pai ou de uma mãe. Aliás, muitos dos que infelizmente não têm esta sorte acabam nas ruas e acabam na marginalidade. Para não falar da violência que é o próprio processo de institucionalização e a violência que muitas vezes acabam por sofrer uma vez dentro do sistema. Por outro lado, quando há pouco dizia que também parecia e que parece-nos que a CPCJ peca por defeito, refiro-me a casos como o da Jéssica, que morreu no seio da comunidade cigana, mas que não vi qualquer ação por parte da CPCJ e, portanto, perguntou onde estava a CPCJ, que não se apercebeu e não sinalizou este caso a tempo. Onde está também a CPCJ quando meninas e meninos são obrigados a abandonar a escola, porque se o meu filho não for à escola durante uma semana por estar doente, tenho a certeza que a CPCJ bateria à minha porta. Mas crianças que nunca foram à escola, porque os pais da comunidade cigana assim não permitem, nunca vi que nada fosse feito. E mais pergunto também onde está a CPCJ quando estas crianças são obrigadas e forçadas a casar. É importante que hoje fique claro o método de atuação da CPCJ e como têm trabalhado para não repetir e corrigir as muitas injustiças já identificadas ao longo dos anos, tanto nos casos das crianças retiradas às famílias de forma abusiva, como nos casos das crianças que deveriam ser protegidas e não está a fazer o necessário para conseguir isso mesmo. A vida de uma criança não pode depender de interesses que se sobrepõem aos interesses das próprias crianças. Muito obrigada. Muito obrigada. Não sei se o deputado Armando Grave só tem 10 segundos. Não, muito obrigada. Sr. deputado Fabiano, uma vez que não está a Iniciativa Liberal, Sr. deputado Fabiano Figueiredo tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Sra. Presidente da Primeira Comissão. Obrigado, Sra. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Ana Valente, pela forma paciente e cuidadosa com que explicou como é que funciona o sistema de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens. Porque hoje é um dia muito complicado para um conjunto alargado de deputados, porque decorrem nesta Casa 27 reuniões em simultâneo, de 16 comissões. O Bloco de Esquerda tem um grupo parlamentar de 5 deputados, mas uma das que nos obrigou a várias decisões. E uma das decisões que tomámos foi estar aqui presente, porque temíamos que o debate que aqui se faria iria no sentido de se criar mais um pânico moral ou um alarme social que prejudicaria objetivamente os direitos e a proteção das crianças, desvalorizando o papel da CPCJ e dizendo inverdades e mentiras sobre o seu funcionamento. E por isso eu faço um renovado apelo à Sra. Presidente Ana Valente, que na sua intervenção final volte a sublinhar como é que funciona esse sistema. Porque ele é construído sobre uma base sólida, com base no melhor da doutrina, da experiência acumulada. É verdade que lhe faltam muitos meios, mas funda-se numa arquitetura que procura evitar ao máximo, que procura, e sublinho, retirar ao máximo, uma criança do seu meio de socialização familiar ou territorial. Ou seja, nós não temos em Portugal uma filosofia de Estado, de intervenção pública, que primordialmente procure institucionalizar crianças. Isso não é verdade. Não tem suporte estatístico e este CPCJ é uma construção maravilhosa que conseguiu, ao longo de anos, subsistir com consenso interpartidário muito alargado. E nós temíamos
que tivesse chegado o tempo em que se atacaria, com base em mentiras e em falsidades, o trabalho da CPCJ. Por isso, eu peço à Sra. Presidente que, uma vez mais, de forma paciente, diga qual é que é a filosofia de funcionamento da CPCJ, quantas crianças é que são retiradas, porque é que são retiradas, e que explique que não há em Portugal nenhum negócio, seja com o IPSS ou qualquer outra entidade, que viva à custa de retirar crianças às famílias. Eu, às vezes, encontro na circunstância, sei que não sou o único deputado que se encontra nessa circunstância, que tem que desmentir coisas tão absurdas como esta, mas o espírito dos tempos leva-nos mesmo a ter que afirmar isto, que não há em Portugal um negócio para retirar crianças às famílias. E que em Portugal, felizmente, se subscrevem tratados internacionais que têm como preocupação a defesa das crianças. E quando se diz que as crianças não pertencem, não são propriedade da família ou do Estado, significa que a sociedade que delega no Estado, porque é a força do Estado que exerce a lei, a obrigação de as proteger e de as defender. É disso que se trata. E quero cumprimentá-la também pela forma como explicou que as denúncias anónimas não são meio privilegiado de retaliação. E, aliás, não são, o grosso das denúncias que existem. Representam, e repita-se isto 1000 vezes, 10%. É uma em cada 10. E eu quero lhe perguntar se tem estimativa, se tem dados, qual é que é, depois dos dados tratados, quantos casos é que não foram resolvidas, quantas vidas de crianças é que não foram defendidas com base em denúncias anónimas. Se este não é, porque é que o legislador criou este instrumento? É que há uma história atrás da denúncia anónima. É porque é um caso extremo, porque há o medo da denúncia. E é por isso que na nossa arquitetura jurídica se criaram crimes públicos, semipúblicos, vias que facilitam a denúncia, que têm tratamento administrativo e cuja filosofia não é punitiva, é muitas vezes preventiva. Porque esta ferramenta, é preciso dizê-lo, salva vidas e muda o rumo da vida das crianças. E quero concluir cumprimentando especialmente a senhora deputada Paula Margarido pela forma como se indignou e disse que casos como estes obrigam-nos mesmo o bom senso e a responsabilidade que temos como deputadas e deputados de olhar para a realidade e não nos ficarmos pela percepção, porque se nos ficarmos pela percepção, as vítimas aqui serão as crianças que vivem em território nacional e que exigem o melhor da nossa responsabilidade enquanto deputados e deputadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós dispomos de 5 minutos. Muito bem. Muito bem. Queria saudar a Sra. Pela sua presença nesta comissão. É sempre um gosto. E queria dizer o seguinte, esta audição surgiu do problema da preocupação com denúncias anónimas. Eu devo dizer que não é... onde intervém o direito penal há denúncias anónimas. Sabemos isso e em determinados casos o anonimato é importante, não é? Temos exemplos, basta pensar em casos de violência doméstica, mas também neste caso. E eu creio que haverá até fenómenos criminais em que as denúncias anónimas até assumem, porventura, uma relevância maior, não é? Por exemplo, uma das coisas que foi muito referida, embora não tenha comparação nenhuma com isto, mas é que quando foram adotadas criminalizações, designadamente sobre maus tratos a animais, que serão exponencialmente as denúncias anónimas sobre isso, porque era uma forma de tramar a vizinhança. E, portanto, as autoridades têm que conviver com isso, não é? E, portanto, tem que se encontrar a forma de atuar, tendo em conta que é importante, em determinados casos, preservar o anonimato, porque, caso contrário, poderia não ter havido denúncia e, caso contrário, poderiam ter passado despercebidas situações muito graves e, portanto, é bom que as denúncias anónimas continuem a existir, é bom encontrar mecanismos de triagem que permitam, com rigor, verificar o fundamento daqueles casos. Isto é válido quer para as anónimas, quer para as que não são, portanto, em todos os casos, esse rigor é necessário.
Nós temos preocupações quando há medidas que se considere mais drásticas, designadamente as crianças serem privadas do seu meio familiar. Isso tem que ser uma decisão muito drástica e tem que ser tomada com muito critério, como é evidente. E devo lembrar que o legislador teve essa preocupação. Aqui há uns anos houve uma reportagem televisiva que aludia à possibilidade de haver interesses, pessoas ligadas a IPSS, responsáveis pelo acolhimento de crianças e jovens e que também participariam em processos de decisão. Isso depois foi para o tribunal, os autores da reportagem televisiva foram processados, a questão esteve em discussão nos tribunais, não sei exatamente qual foi a conclusão a que se chegou, porque houve pessoas que se sentiram difamadas, mas o que é facto é que, à cautela, aprovou-se aqui legislação na altura para considerar incompatível a participação em corpos gerentes de instituições de acolhimento e a participação de decisões, portanto, juízes ou magistrados ou responsáveis de serviço social, fosse quem fosse, que participasse em processo de decisão, não poderia estar ligado a instituições de acolhimento. E pareceu-nos que andámos bem nessa, não estou a dizer isso para a iniciativa ter sido no grupo parlamentar, mas ela foi aprovada por unanimidade, e, portanto, andámos bem com essa preocupação, ou seja, o simples facto disso poder surgir, porque, de facto, o perigo das pessoas poderem ser afastadas do seu meio familiar por razões económicas e haver maior facilitismo relativamente a famílias pobres do que a famílias ricas, enfim, é motivo de preocupação. Agora, a questão que eu queria colocar era quais são as dificuldades sentidas. Porque haverá certamente, não é? Nós estamos num país com meios limitados, em que as CPCJs têm um papel relevantíssimo, mas dependem também de protocolos com outras entidades, dependem da participação de várias entidades, da comunidade escolar, das autarquias, do Estado, e, portanto, importava saber que dificuldades é que existem, em que o Parlamento até possa ter uma palavra, possa ajudar a criar melhores condições para que as CPCJs possam desenvolver a sua atividade, que é uma atividade de uma importância primordial e extraordinária e que nós muito valorizamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos lá pôr as coisas como elas são. Ninguém aqui defendeu nem que acabassem as denúncias anónimas, nem sequer que se alterassem os procedimentos. Portanto, vamos pôr... Agora, isso não implica que nos conformemos com o que acontece agora e que achemos que situações claramente perversas seja o custo de salvar algumas crianças dos riscos em questão. Não podem ser um custo. E o Estado tem de ser eficiente ao ponto de conseguir proteger as crianças que têm de ser protegidas sem se estar a meter na vida de famílias que funcionam normalmente, interferindo de forma completamente abusiva e desproporcional. Isso é que não pode acontecer. Vou dar 3 casos que são verdadeiros para que a Sra. Presidente possa dizer se é normal ou não que estes casos aconteçam e se deviam ou não ter sido indeferidos liminarmente. Nenhum destes 3 casos foi indeferido liminarmente. Um caso de uma criança que está na via pública ao lado de um jovem ou uma jovem que está na via pública ao lado de outros jovens que estão a consumir bebidas alcoólicas. Ela não está a consumir bebida alcoólica. Nesse fim de semana estava com um dos progenitores, estando os pais separados. O processo foi aberto e o progenitor que tinha a responsabilidade nesse fim de semana foi alvo, pode dizer que não, mas foi alvo de uma situação deste género. Não estando a criança a consumir nem a ter nenhum comportamento de risco, devia ou não devia ter sido arquivado liminarmente. É que isto teve consequências depois na regulação do poder paternal e teve consequências para a criança. Segundo caso, um caso em que os pais inscrevem uma criança num campo de férias e essa criança não queria ir para o campo de férias ou achava que não queria ir para o campo de férias. É ou não é normal também que este caso siga e que tenha também consequência? Terceiro caso. O caso da regulação do poder paternal, em que há uma denúncia anónima, há uma regulação de poder paternal em curso, nunca foi alegado no processo que um dos progenitores tivesse agredido a criança, mas aparece uma denúncia anónima a dizer que um dos progenitores agrediu a criança. E isso não foi arquivado liminarmente e seguiu também. É normal que estes casos sigam, pois não é. Peço desculpa, não é. É mentira, é aldrabice e o Estado não serve para cobrir aldrabices.
O Estado não serve para legitimar aldrabices, para legitimar interesses ilegítimos de quem usa crianças para proveito próprio. Desculpem, isso não é proteger as crianças. Não mintam. Isso não é proteger as crianças. Isso é desproteger as crianças e deixar que as crianças sejam usadas para guerras de adultos. Isso não é aceitável. E o Estado tem de ser capaz de distinguir umas situações das outras. Não tem que desproteger ninguém. Tem de ser eficiente. E neste caso não está a ser eficiente. Outro caso, imagina um caso como o que disse a Sra. Deputada Isabel Oneto. Um pai vai a um espetáculo desportivo, tem um comportamento desadequado e vai daí tiram-lhe o filho por causa disso. Não, senhores deputados, há limites para a intervenção do Estado. Disse que devia ser denunciado e tinha de se averiguar, mas acha que é normal? Pois mas eu não acho. Pois não acho. E a questão aqui é claramente, não acabando com a denúncia anónima, não mudando os procedimentos, se é normal, e o que é que pode acontecer se são meios humanos, ou se de facto há alguma orientação para que estes casos não sejam arquivados liminarmente. É só isso que eu quero saber. Se há alguma orientação ou não para que estes casos não sejam arquivados liminarmente, se há alguma orientação para que de facto o Estado encubra pessoas mentirosas que utilizam este instrumento para visar outros adultos, desprotegendo crianças que são um joguete no meio destas guerras entre adultos e não faz sentido nenhum que o sejam. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem então agora 15 minutos para responder às questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu vou aqui fazer talvez uma junção das várias questões e responder em conjunto. Eu julgo, como aqui foi dito, que ninguém está aqui contra a existência das denúncias anónimas e, de facto, elas têm de existir, porque há imensas situações e eu desconheço, sinceramente, eu não sei qual é a motivação de quem faz as denúncias, quem as faz, porque por elas serem anónimas não sei quem as faz, portanto, nós não podemos gerir esta questão com base em percepções. Os casos, agora permita-me, Sr. Deputado João Almeida, os casos que aqui indicou, podem ser casos verdadeiros, não os conheço, eu não conheço pessoalmente os casos, sim, um conheço, ou pelo menos com certeza veio nos jornais, mas de qualquer forma eu não vim aqui para falar de casos concretos. Aqui não é para falar, não podemos estar a desenhar políticas públicas com base em casos concretos, ou num caso concreto, ou em dois casos concretos. Nós temos a convicção de que há realmente, temos de melhorar o sistema. Esta lei 147/99 tem 20 anos. Naturalmente que, como todos os processos legislativos, a vida acaba por se desenvolver e as leis têm de acompanhar todo esse processo e este é um processo realmente muito dinâmico, até porque nós estamos aqui perante uma situação, eu nunca deixo de me lembrar que a consideração das crianças como seres detentores de direitos é, em termos históricos, recente e, por isso, todo o nosso trabalho tem de ser no sentido de melhorar tudo e de melhorar também os procedimentos, porque estamos numa matéria que, para além de ser uma matéria muito sensível, de facto, porque diz respeito às nossas mais profundas convicções também pessoais, porque somos pais, somos mães, somos avós, e isso também nos faz olhar também para os nossos relativos e ver e olhar o que será, nós tratamos, será que estamos a tratar, nós não somos os donos, como o senhor deputado aqui disse, nós não somos realmente os donos das crianças, o Estado também não há, ninguém é dono das crianças, as crianças são seres individuais, com direitos, com deveres, são seres como nós, de pleno direito, mais novos, digamos assim. Agora, relativamente a estas situações, as CPCJs tomam as suas deliberações em colégio. Não há um gestor propõe uma medida,
não há ninguém que esteja aqui com um processo de intenção das CPCJs. As CPCJs tomam a decisão em comissão restrita, mas é um colégio, é uma decisão que não é uma decisão unilateral, nem é uma decisão só de uma pessoa. Portanto, eu não conheço o processo, não conheço que averiguações é que foram feitas, portanto, também não posso estar a falar sobre processos concretos e perdoem-me isso, mas não falarei. Não há orientação nenhuma para o arquivamento liminar. O arquivamento liminar, eu tenho de lhes dizer uma coisa e acho que isto também responde também a algumas das preocupações dos senhores deputados. São cerca de 5.000 pessoas que trabalham nas CPCJs, nas 313 CPCJs do país. São pessoas esforçadíssimas que trabalham em condições muito complicadas, tanto do ponto de vista psíquico e emocional, vêem situações que são de pôr em crise a fé na espécie humana, muitas vezes, e realmente é um trabalho extremamente complicado, um trabalho extremamente complexo, até do seu ponto de vista pessoal. Eu já reuni com todas as CPCJs nos encontros regionais, e as pessoas colocam realmente questões que, muitas vezes, a sua capacidade de as resolver é extremamente difícil e violenta. Portanto, eu tenho só de enaltecer o trabalho de todas estas pessoas que realmente fazem-no em condições muito difíceis, sem horas, porque uma comunicação pode obrigá-los a ir à 1 da manhã a uma casa, e muitas vezes pondo também até em causa a sua própria família, porque todos eles também têm famílias e são pessoas. Agora, de facto, e eu não escondo, há dificuldades até de recursos humanos, falta de recursos humanos nas CPCJs. Estamos a tentar melhorar isto. Neste momento, está constituído um grupo de trabalho com várias áreas governativas com interesse na matéria. Foi um grupo de trabalho foi constituído por despacho da Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, agora, há muito pouco tempo, eu tenho aqui, e vai ter de apresentar as suas conclusões em março. Este grupo de trabalho vai precisamente olhar para a organização, funcionamento das CPCJs e composição das CPCJs e alterar artigos da Lei 149/99 e agora quero saudar aqui também a disposição do Sr. Deputado do Partido Comunista, o meu amigo António Filipe, que já nos encontramos noutro tipo de funções, para também colaborar, porque vai competir também ao Parlamento, porque a proposta virá cá. E, por isso, o Parlamento pode realmente criar também as condições para que isto aconteça. Eu já vi, confesso que não li o relatório, ainda li algumas das recomendações. São muitas as recomendações e também servirão de base precisamente para este grupo de trabalho, porque há algumas coisas, nomeadamente da saúde mental e também das questões online, da violência online, que nos preocupam muito neste momento, e tudo isso tem de ser integrado nesta lei, nestas alterações que irão ser propostas à lei. Nós podemos ou não concordar com a lei com a 149/99 como ela está, mas o que é facto é que as CPCJs trabalham sempre em conformidade com a lei. Nós não nos afastamos, nem a Comissão Nacional, nem as CPCJs, como sabem, são autónomas, não se afastam do cumprimento da lei. Agora, podemos ou não concordar, ela tem 20 anos, com certeza que precisa de alterações. E ainda bem que esta é uma matéria que é, de alguma forma, consensual, porque isso também nos permite ter algum conforto de quando as alterações aqui vierem, serão no mesmo tom, no mesmo nível, ou pelo menos na maior parte dos grupos parlamentares, serão no mesmo nível tratadas, discutidas e pensadas, e poderemos chegar a melhorar realmente uma lei. Quanto aos procedimentos, eu depois já vou à questão dos apoios e de tirar as crianças ou não tirar as crianças e das medidas que são aplicadas pelas CPCJs. Mas, relativamente, havia aqui uma questão que eu queria dizer. Nós não conseguimos discriminar
por motivos informáticos. É uma questão mesmo muito, quase, aqui comparado com tudo o resto, de lei na caprina. O nosso sistema informático não nos permite depois discriminar o que é que acontece com as denúncias anónimas. Nós há 3 anos que o sistema informático está para ser alterado. O novo sistema informático já tem nome, já está a ser coisa, é o Protege Mais. Nessa altura, todos esses dados, que nós não conseguimos tratar os dados, eu não consigo dizer-lhe ou dizer-vos quantas denúncias anónimas é que têm, de facto, aplicação de medida e mesmo dessas, as que vão para o Tribunal, depois também têm, para o Ministério Público, também têm aplicação de medida. Não consigo, quando não é dado o consentimento, não consigo dizer porque eu não consigo extrair isso da aplicação. A nova aplicação terá em conta isso. Tal como também todas as alterações que vão ser produzidas, naturalmente olharão também para as denúncias anónimas, ou as comunicações anónimas, ou como lhe queiramos chamar, olhará para esta realidade, porque é uma realidade, ela está aí, portanto não a vamos esconder, não a vamos... Portanto, haverá, com certeza, formas de alterar de maneira a mitigar. Eu repito, eu não sei quem é que faz as denúncias, quais as motivações que as faz. Há denúncias em todo o processo de crime, há comunicações anónimas em todo o processo de crime e também há noutros processos que não crime. A autoridade tributária recebe imensas, a ASAI recebe imensas, a AIMA recebe imensas, toda a gente, todos os serviços públicos recebem imensas denúncias anónimas. Aliás, até há uma proteção do denunciante que corresponde a uma diretiva que foi transcrita. Portanto, é natural que tudo isto tenha, que as denúncias, que também as comunicações anónimas que perpassam toda a nossa atividade têm, mas claro que o nosso ânimo é de sempre melhorar todos estes procedimentos de maneira a mitigar, naturalmente, eventuais prejuízos para as pessoas, mas sempre tendo como norte o superior interesse da criança. É esse que é o nosso trabalho. O trabalho de outros organismos poderá ser outro. O trabalho da Comissão Nacional da Promoção de Proteção dos Direitos das Crianças é proteger crianças, não é outro. Relativamente, pronto, já valorizei o trabalho das CPCJs, que de facto as pessoas trabalham de coisa, há de facto problemas, também estamos a tentar melhorá-los. Repare, o modelo da representação também tem alguns constrangimentos, porque os próprios serviços que têm, os próprios organismos que têm de indicar pessoas para as CPCJs também têm problemas de recursos humanos, portanto, se as escolas precisam de professores, é com dificuldade que os tempos de afetação de professores nas CPCJs é natural que se ressintam, e isso também se tem de compreender, portanto, isso também é uma realidade para a qual se tem de olhar, e há já propostas na coisa, na saúde a mesma coisa. Nas IPSs, porque nas IPSs depois tem outro problema, porque os vencimentos das pessoas que trabalham nas IPSs são diferentes dos vencimentos dos que vêm dos organismos públicos. Isso também cria alguns constrangimentos, porque estamos aqui a gerir recursos humanos, estamos a gerir pessoas e isso com todas as consequências que isso tem. Agora, havia aqui uma questão que eu quero mesmo deixar aqui muito vincada. O sistema não institucionaliza crianças. O sistema apoia as famílias. E eu tenho dados e tenho números. As medidas de apoio junto dos pais correspondem, ou de apoio junto a outro familiar, ou de confiança à pessoa idónea, correspondem a mais de 90%, que são as chamadas medidas em meio natural de vida, corresponderam em 2019 a 93,3% das medidas, em 2020 a 95,1% das medidas, em 2021 a 95,2%, em 2022 a 94,4%,
em 2023 a 94,9% e em 2024 a 94,6%, embora eu aqui, relativamente aos dados de 2024, peço a vossa compreensão que ainda não estão completamente tratados em termos de correção, mas não se afastará muito disso. E no caso das medidas de acolhimento, elas corresponderam em 6,7% em 2019, 4,9% em 2020, 4,8% em 2021, 2022 a 5,6%, em 2023 a 5,1% e em 2024 a 5,4%. E estas medidas, o que se chama estas medidas de acolhimento, são de acolhimento residencial e acolhimento familiar. As CPCJs não tiram ninguém, não tiram as crianças aos pais para as institucionalizar. E isto tem de ficar aqui muitíssimo claro. Porque estas medidas estão consagradas em números, portanto, eu não conheço, senhora deputada, desculpe, eu não conheço o caso da Vanessa. Nunca ouvi falar no caso da Vanessa, se calhar o mal é meu, mas se a Vanessa foi institucionalizada e depois não a deixaram ter a criança quando ela depois foi mãe, peço desculpa, mas parece-me um bocadinho forçado. Mas, de qualquer forma, eu não conheço. Pode ser, não conheço, não digo que seja uma coisa, eu, como disse, não queria aqui particularizar, mas realmente não é verdade que se institucionalize e que se retirem os filhos aos pais. As medidas de apoio familiar são as medidas mais utilizadas e não estamos a falar de uma percentagem de 60% ou de 70%, estamos a falar de uma percentagem superior a 90%. O nosso sistema baseia-se precisamente nisso. E esta dualidade do sistema, que é extremamente virtuosa, entre um processo judicializado, como é o das CPCJs, e depois um processo judicial, quando ele é necessário, é a forma de tornar mais célere, mais harmoniosa e mais adequada à proteção. Porque o tempo da justiça é um tempo muito lento, ou um tempo lento, e nós precisamos de proteger. Agora, não protegemos, a regra não é proteger tirando os filhos aos pais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecemos os seus esclarecimentos e agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade para vir a esta comissão. E, sendo assim, terminamos a nossa audição. Continuação de bom trabalho e de boa tarde para todos.